Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 18. São só alguns versículos, mas que falam a respeito do reino de Deus com uma verdade brilhante para a gente hoje. Vale lembrar que Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus, na verdade Lucas foi enviado, a gente acredita que por um romano convertido, que provavelmente tinha algum tipo de status social, seja militar ou por condição financeira, que queria saber a respeito de Jesus, talvez por uma suposta conversão, e ele envia Lucas para fazer uma pesquisa a respeito da vida de Jesus. E Lucas passa a fazer uma pesquisa a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus, e Lucas é evidenciado e validado o seu escrito e a sua pesquisa, tanto do Evangelho segundo Lucas como também do livro de Atos, porque ele não só conheceu os discípulos de Jesus, como andou com eles. E no livro de Atos você percebe que Lucas não só fez a pesquisa a respeito de Jesus, como ele também creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo e acabou se transformando também no Novo Testamento um missionário, um proclamador desse reino nos lugares onde passou. Foi companheiro de Paulo em algumas oportunidades, do qual ele mesmo escreve no livro de Atos em alguns textos em primeira pessoa, dando a entender que estava caminhando com Paulo e contando essa vida, essa jornada de pregação e de expansão do reino de Deus, realizada muito pelo apóstolo Paulo. No Evangelho segundo Lucas ele narra, obviamente, a partir dos relatos que ele tinha em mente, a partir dos evangelhos que já estavam escritos, a partir também de uma fonte que a gente chama de fonte Q, que a gente acredita que foi um pequeno resumo que os discípulos de Jesus fizeram a respeito da vida de Jesus, que depois serviu como base e inspiração para a criação de todos os evangelhos, e ele se utilizando dessa fonte Q, junto com a pesquisa dele, junto com os discípulos de Jesus, ele escreve a respeito do que Jesus falou certa hora com os seus discípulos, especificamente a respeito do reino de Deus, que é o que nós estamos tratando. E esse crescimento exponencial, maravilhoso do reino de Deus, é que a gente vai trabalhar hoje, quando Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 18, ele fala sobre, Jesus faz uma analogia do reino de Deus com a parábola do grão de mostarda e do fermento. A gente vai ler depois, vai explicar. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso 18, diz assim: Então ele disse: ao que é semelhante o reino de Deus e ao que compararei? É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em sua horta. Ela cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninham em seus ramos. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. O trecho que a gente leu, ele fala sobre esse crescimento. É importante que Jesus está chamando a atenção dos discípulos aqui sobre o crescimento. Jesus está falando sobre essa obra maravilhosa do crescimento. Primeiro, do crescimento biológico. Jesus está falando daquele grão que cai na terra e de um grão tão pequeno como a semente da mostarda, ela se transforma numa grande árvore, do qual Jesus mesmo diz que até mesmo os passarinhos sentem repouso nessa árvore. É uma árvore que a gente, estudando um pouco sobre essa árvore de mostarda, ela é uma árvore não muito grande, mas é uma árvore bem cheia, vistosa, 3,5 metros, mais ou menos, 4 metros às vezes, mas é uma árvore que oferece abrigo, mesmo até aos pássaros, mesmo ela tendo uma semente tão pequena. Esse crescimento é interessante a gente pensar, tanto esse como também do fermento, que também era feito também em Israel, esse fermento, essa levedura que eles misturavam na massa e fazia a massa crescer. Tanto esse processo do crescimento do grão até se transformar numa árvore, como também o da levedura, como do fermento na massa, no trigo, era uma coisa que eles não conseguiam explicar, visto que eles não tinham recurso, não tinham conhecimento, não tinham explicações para compreender como que isso acontecia. A árvore e o fermento, os aspectos químicos, biológicos que faziam com que aquela semente se transformasse numa árvore anos depois e aquele fermento se levedasse a massa, ou seja, multiplicasse o tamanho da massa horas depois. Eles não tinham como explicar isso, isso era um mistério. Hoje, obviamente, a gente tem
né, informações de ordem biológica, de ordem química, que a gente consegue traçar como que isso acontece, como que essas ações ocorrem tanto na natureza como, por exemplo, no processo químico de uma levedura, de um fermento numa massa. Mas isso era inexplicável na época de Jesus. E Jesus usa esses dois exemplos para chamar a atenção dos seus discípulos de que é comparado a essa semente que caiu no solo e virou uma grande árvore, e esse fermento que foi colocado na massa, que é comparado ao reino de Deus. Ou seja, é algo que cresce de um pouquinho, geralmente você bota um pouquinho de fermento e ela, como um outro texto diz, leveda toda a massa, e você coloca às vezes uma sementinha no solo e ela vai produzir uma grande árvore. Isso simboliza Jesus dizendo a respeito do reino de Deus, ou seja, a respeito da sua palavra e dos seus ensinos. Jesus, obviamente, Lucas interpretou dessa forma, assim como os discípulos de Jesus, compreenderam essa parábola como uma explicação a respeito do próprio Evangelho e da aplicabilidade desse Evangelho e do crescimento do Evangelho, depois até mesmo com a igreja. Jesus está falando que a mensagem que ele está trazendo é uma mensagem pequena, é uma mensagem que cabe em 4 livros bíblicos, não é nenhum livro de, por exemplo, de comentários sobre a Constituição brasileira, né, que tem vários volumes, não é nada desse tipo, não é nenhum livro que vá tentar trazer definições astronômicas, né, ou genéticas, dos quais você vai ter que ter vários volumes para tentar explicar sobre vários pontos. Jesus explicou a respeito, logicamente, que o que está registrado é uma parte daquilo que Jesus Cristo disse. Vale lembrar que João, no final do seu evangelho, diz que se a gente tivesse que registrar tudo que Jesus ensinou e falou, não teriam livros capazes de dar conta de tudo aquilo que Jesus Cristo disse. Mas vale lembrar que o que Jesus relatou e que chega a nós são 4 volumes, né? São 4 evangelhos que narram ali a história e os ensinos de Jesus. O ensino de Jesus ele é um ensino valiosíssimo, porém não é um ensino extenso demais. Dá para você estudar, aprender e a desenvolver até um grande conhecimento, um conhecimento aprofundado a respeito do que Jesus falou, se você se debruçar e estudar sobre ele em pouco tempo. O texto aqui, a importância de Jesus aqui é que ele está falando que esse reino, respaldado nesse ensino e também com esse pequeno grupo, vale lembrar que Jesus pregou sim a grandes multidões, mas Jesus muitas vezes ensinou a respeito do reino, a respeito das verdades do reino de Deus, muito aos seus e aos codiscípulos, como por exemplo Jesus ensinando na casa de Maria, Marta e Lázaro, um texto muito conhecido de que Maria se sentou aos pés do mestre para ouvir o que o mestre estava explicando, enquanto Marta cuidava dos afazeres da casa, talvez para servir o mestre, talvez para receber a todos. E Jesus chama a atenção dela, falou, Maria escolheu a melhor parte, você está aí cuidando dos afazeres, deixa os afazeres para depois. Né? A questão toda é que Jesus está explicando que essa mensagem tão pequena, não é, resumível, não é, de forma que o próprio Deus trouxe esse resumo exclusivo para nós, de forma tão pequena, teve um impacto maravilhoso e grandioso na história da humanidade. Vale lembrar que quando você pega, por exemplo, a Idade Média, você vê que toda a Idade Média foi liderada, logicamente com todos os pontos negativos, da Idade das Trevas, da Santa Inquisição e etc., mas toda a Idade Média foi liderada pelo pensamento cristão. E você encontra o cristianismo como influência do pensamento humano até hoje. Quem diria, por exemplo, que um dos cartões postais do Rio de Janeiro seria a estátua do Cristo, não é? Então você percebe como que o Evangelho ou as verdades do Evangelho, elas são trazidas até hoje com um valor absurdo. E da forma com que se propagou, né, não só a mensagem, mas os valores, os ensinos, né, o conhecimento a respeito dos Evangelhos, que é quase que todos os lugares no mundo, se você perguntar a respeito de quem é a pessoa de Cristo, lógico que tem muitos povos que não conhecem, mas os povos que estão ligados a essa questão da internet, mais desenvolvidos, quase todos conhecem a história de Jesus, mesmo que não tenham o cristianismo como religião. Você vê a expansão do reino de Deus e da mensagem de Cristo Jesus e a transformação
que a mensagem de Jesus trouxe ao pensamento humano. E é isso que Jesus Cristo estava falando. Olha, a minha mensagem hoje, no meio de uma comunidade judaica que 100% seguia a lei de Moisés como um padrão de regra, de prática, não só de costumes civis, mas também de costumes religiosos. Vale lembrar que a lei de Moisés era uma lei que dava ordem civil e religiosa para o povo, e todo o povo na época de Jesus seguia a lei de Moisés. Jesus, ele não se preocupava muito em seguir a lei de Moisés até certo ponto, não é? Jesus também não era um infiel, mas Jesus mostrava que alguns pontos não tinham absolutamente nada a ver com o Evangelho e com aquilo que Deus se alegra e se agrada, mas Jesus, ele veio justamente diante dessa comunidade judaica e desse pensamento judaico e dessa interpretação judaica a respeito de todas as coisas, ensinar coisas novas. Ele mesmo vai chamar que o seu ensino é como um vinho novo, que não pode ser colocado num odre velho, porque o odre velho, quando coloca o vinho novo, ele não tem mais para onde dilatar e na fermentação ele acaba rasgando. Ou seja, Jesus veio estabelecer um novo padrão de comunhão com Deus, de comportamento humano e, acima de tudo, de vida, né, existencial e plena nele e com ele. Então Jesus, ele diz que essas verdades são muito importantes porque elas são capazes de transformar a vida do indivíduo, a vida de um contexto social, mesmo que pequeno, uma família, e depois isso vai influenciando uma sociedade ao ponto de que todo um pensamento é transformado à luz do princípio de Cristo Jesus e do seu reino. Vale lembrar que esse reino ele é respaldado em coisas como amor, compaixão, misericórdia, solidariedade, e isso é fundamentalmente importante para a nossa vida. Então, o aspecto que eu queria trazer como reflexão e aplicação para nós hoje é justamente esse. Se nós queremos transformações que tragam um impacto grande à nossa vida e à nossa história, assim como a história daqueles que estão à nossa volta, o que nós precisamos aplicar à nossa vida, e a única coisa que de fato tem poder capaz de transformar para melhor a nossa vida e a história daqueles que estão à nossa volta, é o poder de Deus, é o reino de Deus. E esse reino, como já falamos, não é somente ensinos de Jesus, mas são esses ensinos aplicados à nossa vida, como o princípio do perdão, como o princípio do amor, como o princípio da solidariedade, como o princípio da misericórdia, como o princípio da doação, não é? Como o princípio do servir, como o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como o princípio de orar, como o princípio de não ajuntar tesouros nessa terra, não fazer da sua vida uma vida com um objetivo completamente terreno, porque como temos falado aqui em algumas reflexões, as coisas desse mundo seduzem os nossos olhos, mas não trazem esperança, não trazem à nossa vida paz, não alicerçam a nossa alma. Tudo isso é o reino de Deus. E quando a gente aplica isso à nossa vida, isso é como essa sementinha que foi plantada lá no nosso coração. Que quando a gente começa a praticar esse reino, esses ensinos do reino na nossa vida, isso é como essa sementinha, isso é como essa levedura, esse fermento jogado na farinha. Que muitas vezes o fermento no texto bíblico é algo negativo, mas aqui é um sinônimo positivo de crescimento, de expansão. E o texto aqui diz que ficava 3 medidas, não é? Ou seja, 3 medidas dá uma ideia nesse tempo aqui de mais ou menos 40 quilos de farinha para ser assado, ou seja, não tinha como assar tudo de vez. Era uma quantidade absurda. Essa levedura que é capaz de proporcionar esse tamanho absurdo e essa mudança absurda, essa quantidade absurda de matéria-prima, não é? De bênção aqui, obviamente a farinha era alimento do povo de Israel, com os pães, e até hoje né, o pão um alimento mais comum no mundo inteiro, a gente percebe como que esse fermento ele é importante para justamente trazer alimento, trazer novidade, trazer sustento a uma família, e é justamente essa comparação que Jesus está fazendo. Olha, os meus valores, os meus princípios, o princípio do amor, do perdão, de retirar a mágoa, de viver de forma solidária, empática com o seu próximo, amando a Deus e servindo a Deus de todo o seu coração, fazendo de Deus o seu Deus verdadeiro, numa comunhão profunda, sendo um adorador que adora Ele em espírito e em verdade,
passando por uma transformação, crendo em mim como Senhor e Salvador de sua vida, isso tudo é como esse fermento. Isso é capaz de transformar a nossa vida e aumentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o entendimento divino na nossa vida, para que a gente viva melhor, mais abastecido e mais nutrido da presença de Deus. Então, o reino de Deus, ele é crescimento exponencial. Ele é a diferença se você quer realmente algo significativo e diferente na sua vida. Se você colocar esse reino de Deus, lembra que isso não é um reino físico e político, isso se aplica de forma espiritual na sua vida, muitas coisas vão passar a acontecer, muitas coisas vão começar a ser transformadas, muitas coisas vão começar a ser diferentes a partir do reino de Deus que se aplica na sua vida, no seu coração e nas suas ações. É isso que Deus deseja. Esse reino que chega a nós hoje estava na mão de 12 discípulos, mais algumas mulheres e amigos de Jesus. Entende? Ou seja, o mundo inteiro hoje conhece Jesus Cristo por causa dessa mensagem que foi cultivada no coração destes. E essa transformação também pode acontecer na minha e na sua vida se a gente coloca essas verdades do reino também aplicáveis ao nosso dia a dia, ao nosso modo de agir, de viver e de ser. A começar essa transformação na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso Brasil e no mundo inteiro, quem sabe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou para nós o reino de Deus. E explica, ó Deus, que esse reino é um reino de transformação. Um reino que faz, ó Deus, com que uma pequena semente se transforme numa árvore, que abriga, ó Deus, aos pássaros, assim como a Tua palavra é repouso para todos aqueles que a buscam, ó Deus. A Tua palavra também é, ó Deus, semelhante a esse fermento colocado, ó Deus, na farinha, que faz com que ela dobre de tamanho e sirva, ó Deus, para alimentar ainda mais pessoas. Porque a Tua palavra faz isso, ó Deus. Ela sacia a nossa vida de uma forma completa. Que consigamos viver isso, ó Deus, e entender que esse crescimento exponencial é propósito do Senhor em usar a nossa vida para abençoar pessoas até mesmo que nós não conhecemos. Nós te agradecemos e pedimos que nós façamos sempre parte desse reino, mas não só, Deus, como participantes, não só como integrantes, mas como praticantes dos valores e dos princípios desse reino, que é o reino do nosso Cristo, nosso Salvador. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus.